Gostaria que a senhora falasse o nome da senhora. Meu nome é Hilde Vai Engel. E a senhora tem quantos anos? Eu vou fazer 77 agora em julho. Ah, tá. E quanto tempo a senhora está no Brasil? Exatamente 50 anos. Fez no dia 4 de março, 50 anos. E a senhora, então, saiu de lá da Alemanha com quantos anos? Eu tinha 27 anos, né? 27 anos. Sim. E qual a cidade que a senhora morava lá? Eu morava em Frankfurt. Nasci, me criei e morava em Frankfurt. Aí a senhora veio para o Brasil e se casou aqui. O que trouxe a senhora para o Brasil? Isto é uma longa história. Eu vou rapidinho resumir, porque eu fazia parte de uma equipe de repórteres e jornalistas que faziam programas para rádio, estações de rádio, que em países que recebiam ajuda de desenvolvimento da Alemanha. Quer dizer, eu fazia uma espécie de propaganda cultural. Sim. Então a coisa era que a gente tinha dificuldades, nós éramos 32 equipes diferentes, línguas diferentes. Tinha esse é o meu curso. tinha brasileiros e o português de Portugal, o português do Brasil. Sim. Então, a dificuldade era achar brasileiros que falassem o português do Brasil. Sim. Então, aí eu resolvi o seguinte, eu vou para o Rio de Janeiro e vou aprender português e vou voltar e vou assumir esta parte da produção. Entendi. E conheci meu marido, casei e fiquei. E nunca mais voltou? Não, eu voltei quer dizer, eu voltei para visitar a minha família e coisa, mas eu não, assim, depois de estabelecida vida familiar, nasceram os filhos e coisa, eu nunca pensei em voltar para a Alemanha. Né? Seu marido é brasileiro e carioca? Ele é brasileiro, não gaúcho. Ah, gaúcho. Ele nasceu em Venâncio Aires e é também descendente de alemães. Ele tem o nome Engel. Ah, é por isso que o meu nome não é nada glamouroso, brasileiro da Silva, Albuquerque, coisa. É simplesmente Engel. Ah, sim. E, dona Hilde, eu soube que a senhora reúne a família inteira, suas duas filhas, seus netos, em volta da cozinha, porque a senhora cozinha maravilhosamente bem. Eu sei que a senhora faz strudel, bolos maravilhosos de frutas, cupcakes, receitas alemãs maravilhosas. E o bacana é que a senhora não deixa morrer a tradição alemã através da comida. Me fala um pouquinho sobre isso. Desde pequenininha, das crianças pequenas, seus filhos, você vem acostumando a tradição? Minha mãe era uma boa cozinheira. Ela nos acostumou, mesmo na Alemanha, durante a guerra, a gente sempre tinha legume, frutas, um pouquinho de carne. Carne era muito pouca coisa, mas tinha peixe do rio. Nós moramos perto do Main e tinha bastante peixe, sempre tinha. E o meu avô tinha um pequeno jardim, assim, onde ele plantava legumes também, verduras. Então a gente nunca... Tínhamos galinhas também, ovos e coisa. E durante a guerra a gente nunca passou, vamos dizer, aquela fome atroz, né? Mas acostumados com boa comida, porque minha mãe cozinhava bem, quando eu cheguei ao Brasil, eu queria também fazer esta comida para minha família. Entendi. Então, a primeira luta era achar ingredientes. Né? Depois eu ia na confeitaria Colombo ou em qualquer outra confeitaria, comprar um pedaço de bolo e ficava decepcionada, porque não era o bolo que eu amava. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o bolo. Então, eu pesquisava, juntava os livros de culinária, porque naquela época, 50 anos atrás, 45 anos atrás, não tinha ainda a internet. Então, os livros eram as minhas fontes, então, de receitas. Então eu fazia Natal, fazia biscoitos. Natal, na Alemanha, você não vai passar Natal sem biscoitos, né? Então esses costumes todos, porque estão intimamente ligados à minha pessoa, à minha cultura, que eu durante 27 anos bebi na Alemanha, eu tentei transplantar isto para, não sei que é a palavra certa, transplantar, mas importar aqui. Porque é muito difícil realmente, assim, eu alemã mesmo, falando e coisa, e
respirando alemão, tá na cara, né? E eu não queria viver só de feijão e arroz. Entendi. Não deu, eu inclusive não me acostumei com a comida brasileira propriamente dita, eu acho ela muito pesada. Sim. E muito gordurosa, né? Sim. Porém, na Alemanha também existe comida gordurosa. Tá. E na casa da senhora, é verdade que só se fala alemão, assim? Vocês preferem falar alemão? Não, eu tentei falar com os meus filhos, porque eu imaginei que fosse um tipo de uma herança. Sim. Eu ensino o alemão para os meus filhos, então eu dou mais um instrumento de trabalho. Tem mais uma coisa na cabeça que não pesa, que você não carrega muito, né? Você é muito leve, o que você sabe, você carrega com leveza, né? Então, o alemão para mim era fundamental, inclusive eu trabalhava durante os primeiros anos na cultura alemã, no Goethe-Instituto, como eu primeiro era bibliotecária lá, depois fui secretária do diretor e cuidava da programação cultural parcialmente, né? Junto com outros colaboradores que faziam aquela parte também da assessoria de imprensa e tudo. Mas eu, basicamente, ficava sempre na tradução, porque eu sou muito faladora, né? Então, para mim, era muito fácil de traduzir filmes, por exemplo, em alemão, e eu ficava no microfone sentada e a sala lá embaixo, a audiência, ouvia eu falar alemão, português, né? Ou vice-versa, dependendo da necessidade. Mas eu era também muito procurada também para traduzir em congressos e coisas, só que eu não tinha muito tempo, a família sempre me devorava, né? Sim. Mas que eu preferia também ser devorada pela família. Né? São quantas filhas e quantos netos, dona Hilde? Eu tenho 2 filhas e, deixa eu ver, 4 netos, 4, né? E eles também, só o Marte ou todos os outros também falam alemão, estudam em escola alemã? O Martin fala alemão porque ele está meio atrelado a mim, porque meu último neto, eu fico o tempo todo com ele, porque ajudando minha filha, que ela tem que trabalhar. Lógico. Né? E eu, normalmente, eu queria evitar que alguma filha minha fosse contratar uma babá para criar os filhos. Porque aí eu ia me sentir muito prejudicada. E eu também acho que os filhos seriam prejudicados. Né? Os filhos da Mônica, da minha primeira filha, também criei todos eles. Até entrarem na escola e tudo, ficaram sempre comigo. Ela trabalhava e eu cuidava dos filhos durante o dia. Fazia comida para eles, brincava, dava aula de inglês, de alemão, de coisas assim. A gente brincava, né? Música, a gente ouvia discos assim de música clássica, a gente cantava, fazíamos muita bagunça, né? Que bacana. Em alemão também. E o Martin, o último agora, é mais ainda um neto meu que precisa muito da minha ajuda, que ele tem, além de ser um encanto de pessoa, ele tem diabetes, né? Então a gente cuida dele, né? Eu sei. Sem deixar faltar alguma coisa para ele, né? Para ele crescer com saúde, né? E a senhora me disse que na casa da senhora tudo é motivo de festa e de comemorar. Então, quando tem os aniversários, Natal, Páscoa, nada a senhora compra, tudo a senhora faz. Eu compro ingredientes, basicamente, né? Para fazer os bolos, as coisas. As saladas de batata, as saladas de legume, as tortas de cebola, é muita coisa. As sobremesas. Gratinado e principalmente sobremesa e bolo, né? Isto aí é a festa para mim são os preparativos, né? Aí depois a festa tudo bem, aí todo mundo come, tudo desaparece, mas na hora de fazer, para mim, é uma festa. A senhora junta os netos para fazer os biscoitos, todos juntos? Me ajudam muito, porque eu acho uma troca muito legal, assim, eles também aprenderem porque os ingredientes, você tem que ver a mistura, você tem que ver, cortar os biscoitos, ter cuidado com a massa para ela não desandar, e aquela coisa toda é fundamental na formação química também. Depois na aula de biologia eles vão se lembrar de mim. É verdade. E, dona Hilde,
Tem alguma receita assim bem familiar que foi da sua avó, que passou para sua mãe, que passou para você, que até hoje você faz para sua família? É salada de batata. Salada de batata? Salada de batata. É uma salada que é feita sem maionese, porque aqui no Brasil as saladas de batata estão afundadas em maionese. É verdade. Né? E isto não é o caso da salada de batata da Alemanha. E tem também uma receita muito engraçada, que são bolinhos de pão, de pãozinho, se chama Semmelknödel. É gostoso para nós, eu não sei se é gostoso para os outros também, porque a comida é uma coisa atávica. Você nasce com aquilo, come isso a vida inteira e acha gostoso. É verdade. E você pensa que não pode ficar sem aquilo, né? Sim. Então a comida, acho, é um fator para mim que agrega e que é uma coisa gratificante para quem faz e para quem come. E é muito importante numa família ter uma pessoa, pelo menos uma avó, uma mãe, uma tia, que tem esta capacidade e que faz. Aí você tem, no domingo tem um programa, vamos lá na casa da avó, vamos na casa da tia, não sei o quê, porque ela convidou, ela está fazendo aquele churrasco com aquela salada, a batata gratinada dela, e a sobremesa, então eu acho muito interessante todo mundo se interessar um pouquinho pela comida, porque, inclusive, é bom para a nossa saúde. Lógico. E, dona Hilde, e o strudel da senhora? Não sei nem se... O strudel, eu normalmente, eu tenho tentado fazer, mas nesse clima, aqui, a massa não fica tão fininha como eu gostaria de ficasse, porque o clima é úmido, muitas vezes muito quente. Sim. Então eu desisti de algumas coisas assim que aqui não andam bem, que não é uma boa a receita, que não dá um troco muito eu bom, entendo, né? Mas por muitos anos a senhora fez na sua família e todos gostavam? Fazia na Alemanha muito pouco, porque lá tem excelentes confeiteiros e aqueles cafés ao ar livre que você pega lá todas as tias. Mas aqui no Brasil a senhora já fez muito para sua família? Aqui eu faço, porque aqui simplesmente não tem para comprar. É verdade. E aquele outro bolo que a senhora falou, que me mostrou a foto, que tem chantilly dentro, qual o nome? O Bienenstich. Como é esse bolo? O Bienenstich, ele é um bolo, a massa, a base da massa é pão doce. Ele é cortado no meio. Quando se assa esse bolo no forno, ele é coberto por amêndoas com açúcar, é uma mistura açúcar, amêndoas, manteiga, e fica espalhado em cima do bolo e assa no forno e fica caramelizando. Fica tudo caramelizado. Então eu corto ele no meio, horizontalmente, recheio com chantilly. E antes de montar ele, eu corto a tampa, que é feita daquela coisa caramelizada, em pedaços já, em porções, e monto esse bolo, senão ele não fica bonito, né? Sim. Então, eu já dei aula, esse bolo é uma especialidade realmente alemã, austríaca, né? Austríaca, alemão. A senhora aprendeu a fazer com a sua mãe ou com a sua avó? Minha mãe não fazia esse bolo porque ele era muito, muito custoso, dava trabalho, né? Então, eu fazia mais bolo de frutas. Sim. Com a minha mãe, né? Outro dia eu tentei fazer um bolo de mirtilos, também com pão doce, massa de pão doce, mirtilos, que ficou uma delícia, né? Eu vou fazer um para experimentar. Vamos ver o mirtilo baixar de preço, porque ainda está muito caro. Por quê? São frutas cristalizadas? Não, mirtilos fresquinhos, eles basicamente são importados do Chile ou dos Estados Unidos, né? Tá. Tem em Santa Catarina também. O que usa-se para fazer? Quais os ingredientes? Só esses mirtilos, a massa de pão doce e tá. uma coisa para um pudim feito de ovo e creme de leite, açúcar espalhado em cima dos mirtilos, e uma farofinha feita com manteiga, farinha e açúcar também. Entendi. Então é um bolo alegre e muito colorido. Sim. E qual a receita, assim, que não pode faltar nas festas da sua família, que suas filhas, seus netos sempre pedem para a senhora fazer? Qual é a campeã? Pedem para fazer a torta de cebola. Ah, é? A torta de cebola é
Ou então a salada de batata. de legumes, salada de legumes. batata, evidentemente, mas eu faço também uma salada de legumes e tem, evidentemente, outras saladas, que salada de repolho, salada de repolho também é uma coisa. E doce, o que não pode faltar, que eles sempre pedem? O doce é o tiramisu, o que é? Tiramisu, evidente, mas a torta de morango. Ah, é? A chantilly é a base, é bolo normal, branco, que eu corto uma ou duas vezes, recheio com chantilly, e esse chantilly já é um pouquinho colorido com suco de morango. Sim. Eu vou esmagando o morango e vou misturando com esse chantilly. Fica muito, muito interessante. E o bolo é coberto com chantilly, e aí eu monto os morangos assim, bonitinhos em volta, e dá um visual muito bonito. E, evidentemente, todo mundo devora esse bolo muito rápido, né? Ah, beleza, então. Obrigada, dona Hilde.